pé, né? Coisa linda, palavra muito forte. Começou a falar sobre heresia. E heresia, gente, do jeito que foi falado, é de dentro para fora. É de dentro da igreja. Só quem pode praticar heresia é quem é cristão já. Amém? Então nós temos que realmente, né, meu irmão? Nós temos que tomar muito cuidado. Porque o único que pode pregar heresia somos nós mesmos. Quem pode se desviar, pode cair numa pegadinha dessa daí, aquele que é realmente de Jesus. E aí a gente cai numa pegadinha do inimigo. As sutilezas é terrível, amém? Vamos orando pela Isabel. Meu pai não fala. Pegou a cara aqui. Pai querido e Pai amado, muito obrigado por esta manhã de escola bíblica dominical. Agora é a tua palavra para iniciarmos, Senhor, a nossa Santa Ceia. Guarda ela, livra ela, Pai, que é aquilo que o Senhor colocou na mente dela, no coração dela, ó Pai, venha frutificar frutos de avivamento para Ti. Tudo é para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua adoração. E ela entendeu isso, e ela sabe disso, Pai, muito bem, Pai, que é para a Tua honra e para a Tua glória. Então, Senhor, fala conosco nesta manhã, de forma clara, precisa, absoluta, meu Deus. Fala com a Tua filha, e que Tua filha venha trazer uma palavra para todos nós. Guarda-nos nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, ó Pai. Em nome de Jesus, faz o Teu milagre, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo, igreja. Aleluia, glória, 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 glória a Deus. Vamos abrir em Lucas 5. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Santo, santo, santo. E vai dizer assim, Lucas 5, a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, aleluia, glória a Deus, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazete, aleluia, glória a Deus, ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: mestre, aleluia, glória a Deus, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Aleluia. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Aleluia, glória a Deus. E fizeram sinal aos seus companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que lhes, aleluia, glória a Deus, que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Aleluia, glória a Deus. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aleluia, glória a Deus. Está na Bíblia, está na tela, podemos assentar. Senhor, meu Deus, meu Pai amado e Pai querido, essa é a palavra que o Senhor nos confiaste. Senhor, todo levante, Senhor, do inimigo, todo levante de Satanás, Senhor, sobre a tua igreja, nesse momento, seja desfeito agora, pela autoridade que é no teu nome santo, Jesus Cristo.
Tudo que possa ter sido feito em oculto, Senhor, o Senhor mostra e revela, Senhor, no claro, Senhor. Pai amado e Pai querido, eu peço, Senhor, pela autoridade que é no Teu nome santo, o que não convém de Ti, pela autoridade que é no Teu nome santo, seja repreendido em nome de Jesus. Pai amado e Pai querido, vai saindo agora tudo que não convém de Ti. Que o Teu Santo Espírito possa ministrar a palavra. E que o Senhor possa, Senhor, falar em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. É muito importante, muito boa essa palavra que o Senhor me entregou. Ele me entregou na quinta-feira. E foi muito belo. Porque a presença foi tão bela. O Senhor, Ele sabe que eu gosto de seguir. Eu estou em Mateus, mas eu também estou em Levíticos agora. O Senhor está me ensinando a ler duas de uma parte e seguir essas duas. E aí Ele me mandou para Lucas 5. Eu falei, poxa Deus, não é nem Mateus nem Levíticos. Mas tudo bem. O que o Senhor tiver para falar comigo, eu sei que o Senhor vai falar. E a atmosfera da casa mudou. Eu pude sentir a presença do Espírito Santo. Cada um estava fazendo uma coisa, mas eu estava tendo meu momento com o Senhor. É muito importante a gente se separar, porque foi isso que o Senhor Jesus fez. Logo aqui vai dizer, e aconteceu que, apartando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Tem momentos que o Senhor, Ele vai se retirar para ter com Deus. Tem momentos que você e eu vamos ter que fazer exatamente o que Jesus fez. Sair do meio do barulho, sair do meio daquele caos eu chamo de poluição sonora. Naquele momento que você não pode sair e ter com Deus. A gente precisa encontrar momento para ter com Deus. A gente precisa subir ao monte. Qual é o seu monte? É o seu quarto? É o seu banheiro? Qual é o seu monte? Qual é o local onde você pode falar com Deus e não vai ser interrompido? Qual é? O Senhor está perguntando para mim e para você. Se ainda não tem, passa a ter. Eu posso falar que ultimamente o Senhor Ele tem falado comigo no banheiro. Então eu já passo bastante tempo no banheiro, e agora mais ainda. E eu acabo falando com Deus. E aí eu falo com Deus lá, às vezes eu falo, poxa Deus, tanto horário para o Senhor falar comigo, o Senhor vai falar comigo aqui, amém. Às vezes eu estou no banho, o Senhor Ele vem falar comigo. Como a gente sabe que o Senhor está falando conosco? Ele confia e traz às memórias aquilo que nos traz esperança. Ele te deu um louvor. E aí você começa a cantarolar esse louvor e você fala, nossa, do nada esse louvor veio na minha cabeça. Não. É o Pai te chamando para adorar. Às vezes a gente não percebe, é nos mínimos detalhes. Eu peço, Senhor, me ajuda a ver o Senhor nos mínimos detalhes. Às vezes você lembra de um versículo e você pensa que é à toa que você lembrou. Não, é o Senhor te chamando, filha, senta para ter comigo. Eu preciso conversar um pouco com você. Eu quero que a gente tenha uma prosa, que a gente tenha uma conversa. Eu quero que nós venhamos a conversar. É o Espírito Santo nos chamando para ter mais intimidade. É o Pai nos chamando para mais proximidade. A oração, o jejum, é o Espírito Santo. Tudo que foi falado aqui hoje, nessa EBD, a gente pode ver o Espírito Santo operando. Simplesmente testificando a palavra que Ele havia entregue. Na verdade, Ele está confirmando desde a sexta-feira que a nossa diaconisa Elis trouxe a palavra. E o Senhor não parou de testificar a palavra tanto que eu comecei a falar com Deus. Deus, que mistério é esse? Tem alguns mistérios que você e eu só vamos saber no íntimo, que Ele só vai revelar no íntimo, apartando-se Jesus da multidão. Foi ter com o Pai. Apartando-se você do barulho, você vai ter com o Pai. Não, eu gosto muito de ficar aqui conversando nesse momento, mas o momento de eu ter com Deus, Ele vai ter. Que é o momento do devocional. O devocional é o momento que você tem para ler a palavra. É o momento que você tem para conversar com Deus. Eu gosto de falar alto com Deus. Esse é o momento. Mas também, como foi falado aqui, oração, uma conversa. Quando eu termino o meu devocional, significa que eu paro de falar com Deus? Não. Senhor, eu estou indo ali, vai comigo. Senhor, eu estou indo para não sei onde, Pai, vai comigo. Senhor, já vai mudando, já vai tocando o coração da minha mãe para me levar também. E Deus é tão forte, é tão poderoso que a gente ainda vai perturbar os outros também. Senhor, toca também para ir com a gente. E aí a gente vê o Senhor, Ele simplesmente vai abrindo as portas para ir, para fluir, para ir. E quando
você vê aquilo que você pediu, que parecia pouco, aconteceu. Os pequenos detalhes do Senhor, sem preocupação, sem precisar se preocupar, como é que vai estar, porque Deus também deixou os homens em casa. Deus faz tudo nos mínimos detalhes. Nos cuidados, apartando-se, você vai ouvir o que Deus tem a dizer. Apartando-se, você pode desligar o teu celular para ter com Deus, porque às vezes uma notificação te tira da presença. Você está tão focado na notificação e nas mensagens que isso está te deixando ansioso, ansiosa. E isso eu nem ia falar, porque não está escrito aqui isso. Na anotação que o Senhor me deu foi pequena, mas ainda assim não tem nada falando sobre isso. Mas aí às vezes você vai se comunicar com Deus, aí chega uma notificação, e aí você para e vai ver a notificação. E primeiramente a palavra corta para mim. Às vezes eu coloco um instrumental, eu gosto muito do instrumental de Betel, worship. E a gente começa a falar com o Senhor naquele período, naquele momento, mas às vezes não tem worship. Às vezes eu falo, Senhor, não. Eu vou falar com o Senhor independente de ter um louvor ou não. Mas eu gosto de adorar o Senhor naquele worship. E esse momento de devocional é importante. É o momento que o Senhor ele vai se revelar a você. Porque você primeiro está indo buscar Ele. Ele primeiro foi até você. Porque senão nem você nem eu poderíamos ir até Ele. Mas como está sendo o nosso relacionamento com Deus quando Ele nos chama para ser adorado? Quando Ele nos chama para orar? Quando Ele nos chama para falar conosco? Como está sendo o nosso momento? Às vezes a gente deixa passar e é aí que a gente perde a nossa bênção. O Senhor Ele está vendo você da mesma forma que Ele viu a Pedro. Ele se ausentou, mas Ele não estava de olhos fechados. Ele estava aberto, Ele estava atento. Olha, presta atenção. E viu estar dois barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Senhor, será que Ele não está prestando atenção em nós? Será que o Senhor se esqueceu da gente? Não. Jesus, Ele se apartou, foi ter com Deus, mas Ele estava atento. Algo estava acontecendo. E uma cena aqui muito interessante de pesca estava acontecendo. Uma cena muito interessante. Deus do seu trono vendo qual vai ser o seu próximo passo. Um momento muito interessante. É um dia comum para Pedro. Ele é pescador, ele está acostumado a fazer as mesmas coisas. Por isso que a gente fala que o Senhor, nos pequenos detalhes, na rotina do dia a dia, Ele fala com a gente, não lavar a louça. Aprendi isso também com o pastor Samuel, filho do pastor Jaime. Ele gosta de lavar a louça e ele faz questão de lavar a louça da casa dele, porque ele fala que Deus fala grandemente com ele quando ele está lavando a louça. Comigo Deus tem falado bastante ultimamente no banheiro. Como explicar? É o momento que a gente vai passar geralmente ali o nosso maior período de tempo. E aí a gente vai ter com Deus e aí a gente começa a conversar com Ele. Nossa, Senhor, eu estou entendendo que é o Senhor falando comigo. O que o Senhor quer? Os olhos do Senhor estão voltados para os seus. Ele vê a todos. Ele sabe quem a gente vai evangelizar. Porque Ele disse, de pregar o Evangelho a toda criatura. É para todo mundo. Ele sabe quem vai aceitar. Ele sabe como poderia ter sido a vida daquele que se tivesse se mantido firme na linha do tempo de Deus. Aquele que se firmou nele e não vai cair, não vai sair dos caminhos, porque agora a palavra já está escrita na tábua do seu coração. E daquele que se desfaleceu na fé, Ele sabe de tudo, mas Ele é tão misericordioso, até para aquele apóstata, que Ele continua enviando seus filhos para falando, volte para a presença. É tempo de voltar. É tempo. É tempo. O Senhor Ele tem me lembrado e tem me mostrado algumas pessoas nos momentos de tribulação. E aí o Senhor Ele tem me feito orar por essas pessoas. Porque o Senhor tem me mostrado algumas pessoas na praça. O local onde era o momento de todo mundo estar dormindo. O Senhor me mostra na praça. E aí eu falo, Senhor, não era para estar ali na praça. Não era para estar ali. Porque esse horário de filho que eu dormi, eu estou orando dentro de casa. E aí eu fico muito preocupada, porque no momento que o Senhor me mostrava isso, era o Senhor me mostrando, se você não orar, se você não jejuar, se você não orar, pode ser que eles fiquem. Quando Jesus voltar, pode ser que fiquem.
E eu fico muito apreensiva. Isso me causa muito temor e tremor. Porque se a gente não tiver nos padrões bíblicos, intrínseco no seu coração e no meu coração, o Senhor mostra, ficando. A todo momento eu tenho me preocupado com a alma dos meus familiares que não aceitaram Jesus, dos meus amigos que não aceitaram Jesus, dos meus colegas que não aceitaram Jesus. Isso tem me causado temor e tremor, porque aqui não vai ter nada. O Espírito Santo vai ser tirado da terra. Ainda vai haver aqueles que vão evangelizar nos últimos dias. Mas se você não construir agora o teu relacionamento com Deus, o ladrão vem e rouba. E o pior de tudo, eu vi um vídeo esses dias no Instagram. Uma mulher estava no ônibus, 2 mulheres no ônibus, e todas no celular assim. E o ônibus estava passando e você olhava do lado de fora, era caos, era fogo, era tribulação. Mas elas estavam tão dispersas olhando para o celular que não perceberam. E vai ser assim. Todos verão quando Jesus voltar. Todos os olhos verão. Todo mundo, o mundo inteiro irá contemplar Jesus voltando. Para alguns vai ser momentos de muito lamento, de muita tristeza, porque vão falar: poxa, eu tive a oportunidade, mas eu não abracei. Eu tive a oportunidade de ter uma mudança, mas eu não abracei. Eu tive pastores, eu tive pastoras que me ensinaram o caminho da verdade e da vida, mas eu não abracei. E aí o momento do relógio, ele bate e aí é tarde demais. Não está escrito aqui, eu não iria falar sobre isso. Mas o Senhor está chamando a minha atenção primeiramente, e a sua também. A palavra corta primeiro. O relógio ele está correndo, o tempo ele está menor. Nosso querido pastor Abel, ele falou o seguinte, ele postou sobre: o tempo está tão curto que parece que a gente não está conseguindo fazer nada. Quando você vê, o tempo já passou e já são 3 horas da tarde, parece que não rendeu tempo. Parecia que antes nós tínhamos mais tanto tempo para fazer as coisas, agora o tempo está menor. Estava de madrugada acordada, eram umas 3h17 da manhã, e aí eu vi a hora passando tão rápido, e eu fiquei preocupada. Eu falei: Senhor, a tua palavra está acontecendo. Como explicar? A gente vê o tempo passando, a gente sente o tempo passando, a gente vê as situações acontecendo, mas ainda assim, às vezes o Senhor ele fala: desperta, tu que dormes. Desperta. Desperta, porque o Senhor ele está voltando. As crianças, elas vão subir. São crianças. E o Senhor ainda preserva a inocência de muitas crianças. O mundo ele vai passar por um momento de assolação tão grande que as pessoas elas vão olhar para um lado, para o outro e vão sentir a dor. Crianças no ventre vão sumir também. Se caso a mãe não se posicionou no Senhor, Deus ele vai resgatar as crianças. Deus ele vai ter misericórdia das crianças. Agora, você e eu temos que tomar cuidado. Os últimos serão os primeiros. Sabe por quê? Porque se os primeiros não se manterem na fé, a trombeta toca, e aquele que aceitou por último sobe, e aquele que viveu o Evangelho a vida inteira fica. É uma palavra muito forte. É uma palavra que o Senhor está falando: os olhos do Senhor estão atentos à sua igreja, a tudo que nós estamos fazendo, a tudo que nós estamos pensando. Os olhos de Deus estão atentos. E o que isso te causa? Porque isso me causa temor e tremor. O Senhor ele me entregou algo de madrugada hoje. Eu não consegui dormir de madrugada. E o Senhor, quando eu fui no banheiro, ele me entregou um versículo. E num desses versículos era a palavra
estado de vida. Mas também falava, desperta, 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 desperta. E aí eu falei, Senhor, seus olhos estão voltados para mim, até mesmo aqui. O Senhor está olhando os meus passos, até mesmo aqui. Não importa, mesmo se eu fizer a minha cama do abismo até ali, o Senhor ele me vê. Os olhos do Senhor estão atentos aos olhos, aos movimentos que você e eu fazemos. Antes de pensar em fazer algo que vai contra os preceitos do Senhor, os olhos do Senhor estão olhando. Glória a Deus, aleluia. Os apóstolos, eles já não temem isso. Estão se acostumando. Estão deixando de temer a Deus. E é aí que entra a iniquidade. A iniquidade, ela é você saber o pecado, mas não mais se incomodar com ele. Não é mais um problema. É andar lado a lado com o mal, com aquilo que vai estar te sugando, está te levando para o inferno. A iniquidade é a falta de se arrepender, é a falta de se quebrantar perante Deus. Quando eu escutei essa palavra pela primeira vez sobre o que era iniquidade, eu tive que começar a orar. Falei, Senhor, se ainda tem algo que eu precise me prostrar mais, então me mostra. Porque às vezes tem coisas que são difíceis para a gente. E a gente tem que orar, Senhor, não queria orar mediante a isso, mas eu vou orar porque eu quero ser salvo. Eu não queria fazer isso, mas eu estou fazendo porque a tua palavra me confrontou. Eu não posso sair daqui da mesma forma que entrei. Eu não posso. Faz morada no meu lar, faz morada no meu coração. Porque quando eu sair da igreja e for para minha casa, eu preciso ter o meu momento de comunhão com o Senhor. Eu preciso ter o meu momento de devocional. Eu preciso, seja curioso para as coisas de Deus, seja curioso para qual vai ser o próximo passo, qual vai ser a próxima coisa que Ele vai te entregar, qual vai ser a próxima forma que Ele vai te usar, qual vai ser a forma que agora Ele vai te entregar para abençoar outros. Seja curioso com as coisas do céu, permita-se ser usado pelo Espírito Santo. Você já tem a palavra, nada pode arrancar a palavra do seu coração. Agora passe a viver ela, passe a viver. Tá difícil, eu não estou conseguindo. Não, mas você vai conseguir, porque Cristo, Ele foi vitorioso. Ele ressuscitou. E Ele vai ressuscitar você e eu no grande dia. Faça questão da sua salvação. Os olhos do Senhor estão atentos à igreja. O Senhor se faz presente aqui. Fala com Ele. Glória a Deus. Quais são as suas dúvidas? Anote no papel, porque às vezes a gente pergunta, Ele responde, mas a gente esqueceu da pergunta que fez. Pergunta. Eu anotei a palavra que Ele me deu de madrugada. Eu botei, Senhor, dia 5 de janeiro de 2025. Eu acho que lá eu anotei 2024, mas eu tenho que consertar que é 2025. O Senhor falou comigo. No momento de dúvida, no momento de perguntas, Ele me deu um versículo. 2, na verdade. 3, um versículo que estava aberto com a Bíblia dentro do banheiro quando eu já entrei. Eu falei, esse Senhor está falando comigo. O Senhor está me vendo. Eu anotei, o Senhor falou comigo através desse versículo. Anote o versículo. Anote para você não esquecer, para você não deixar passar. O Senhor está falando a todo momento. A palavra de Deus vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está falando à igreja e ainda está alertando o mundo. Mas quem está dentro está na intimidade, está recebendo coisas diferentes. Glória a Deus, aleluia. Em Joel 2 vai dizer, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os seus velhos terão sonhos. Glória a Deus. Eu vejo o Senhor falando sobre o milagre que vai acontecer. Que nós vamos contemplar. Aleluia. Que nós vamos contemplar com os nossos olhos e vamos dizer, como João Batista lhe disse, quando ouviu. Os surdos escutam. Oh, glória. Os cegos veem. Aleluia. A boa notícia do Evangelho. Glória a Deus. O Senhor disse que aconteceria. Eu quero ouvir, está acontecendo? Está acontecendo? Glória a Deus, aleluia. Está acontecendo. Está acontecendo. A tua libertação está acontecendo. Está acontecendo. Aleluia.
toa. Glória a Deus. Mas continue a lutar. Porque é num momento de trabalho comum, como Pedro. Aleluia, glória a Deus. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse, aleluia, glória a Deus, a Simão: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei a rede. Então agora o Senhor, Ele não só se apartou da multidão para ter com o Pai, Ele se apartou da multidão. Mas sabe uma coisa interessante que o Senhor fala para você e para mim? Ele me leva, aleluia, glória a Deus, para Lucas 18:10. O que Jesus fez? Aleluia, glória a Deus. E vai dizer assim: a parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola, é Jesus que fala também essa parábola. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano que subiu ao monte junto com ele. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Glória a Deus. Aleluia. Quando Jesus ele vai ter com Deus, a forma que você e eu voltamos vai revelar o Espírito Santo. Aleluia. Vai revelar a glória. Quando você e eu vamos ter a intimidade com Deus, tem que haver milagre, tem que haver vidas restauradas. Da nossa palavra tem que sair rios de águas vivas, da nossa boca, do nosso ventre, do nosso interior, tem que fluir. E isso vai mostrar, começa dentro da nossa casa e vai para fora, como foi dito aqui nessa EBD. E simplesmente vai fluir se eu estou tendo com o Senhor. Glória a Deus. Quando eu vou sair só do momento ali, do secreto. Porque oração a gente ora a todo momento. Tem a oração que é conversa, tem oração que é de joelhos, tem oração de intercessão. Quando você volta, qual é a forma que você volta? Eu posso dizer para você que a forma que Jesus voltou disse muita coisa. Do relacionamento íntimo dele com Deus. Disse. Aleluia, glória a Deus. E quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Esses homens já estavam ali um bom tempo. Esses homens já estavam ali pescando já há um bom tempo. Eu tenho esse colega que, aleluia, glória a Deus, ele é pescador. E aí, às vezes, ele vai trabalhar meia-noite. Eu só sei disso porque ele posta. E aí, meia-noite ele começa, mas às vezes ele sai às 10 horas. Porque não veio peixe nenhum. E às vezes eu pergunto: e como fica o sono? Porque às vezes ele também está lá outros horários. Parece como se ele vivesse ali, naquele ambiente de pesca. Às vezes é a rotina dele. Qual é a sua rotina do dia a dia? Glorifique a Deus no pouco e no muito Ele te colocará. Glória a Deus. Aleluia. Glorifique a Deus na sua rotina normal. Porque Pedro ele não estava fazendo algo extraordinário. Pedro ele estava pescando, porque era o trabalho dele. Às vezes vai ser no momento no qual você estiver na sua casa, glorificando a Deus, porque hoje a gente conhece o Evangelho. Então, diferente de Pedro, que ainda aqui nesse momento estava
conhecendo um pouco mais ainda de Cristo, ele já ouviu falar de Cristo, porque Cristo o havia chamado, e ele viu Cristo curando a sua sogra, então ele já entendia que algo estava acontecendo, mas ainda precisava compreender mais ainda. Num dia comum que você está fazendo, o seu trabalho comum, numa vida comum, que é a nossa vida comum, o Senhor que transforma ela em extraordinário. Glória a Deus, aleluia. O tema, a festa maravilhosa, os primeiros discípulos. Porque você aceitou Jesus, como o nosso pastor José fala, isso não será tirado. Você aceitou Jesus, não será tirado. Mas é que às vezes a gente sente tanto a batalha espiritual, mas a gente não sabe o que é a batalha espiritual. Eu amo como Jesus chama Pedro e o seu irmão André. Eles estavam mais uma vez trabalhando na pesca. E pela voz de Jesus, vem e me siga. Eles largam na mesma hora o que estão fazendo e o seguem. Eles não falam, mas Jesus, eu preciso ainda pegar esses peixes dessa rede. Ou Jesus, não veio peixe nenhum hoje, mas eu preciso colocar e separar e colocar no outro lugar. Não, eles largam imediatamente e seguem Jesus. E às vezes é tão difícil da gente aceitar, da gente caminhar, da gente se firmar nele. É muito perigoso pelo tempo que nós estamos. O relógio continua a correr. E se Jesus voltasse agora? Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Será que enterramos o nosso talento? Será que pegamos a palavra e deixamos o ladrão roubar de nós? Será que não seguimos o que estava escrito? Será que olhamos para a nossa esquerda de tal forma que deixamos nos levar por ela? Olhamos para a direita e deixamos nos levar pela seja lá o que for? Esquecemos de elevar os nossos olhos para o monte? Será que aconteceu isso? As misericórdias do Senhor são ato de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor, elas se renovam todo novo dia. Glória a Deus. Então, quando Jesus voltar, não teremos desculpa. Porque a cada novo dia, Ele nos deu uma misericórdia diferente. Glória a Um testemunho Deus. para contar. Aleluia. Jesus, sobre a Tua palavra, pode entrar na minha casa. Aleluia. Pedro estava a noite inteira, o tempo inteiro, Jesus nos observando. Jesus, aleluia, glória a Deus. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a Tua palavra lançarei a rede. Glória a Deus. Ele estava cansado. Ontem de madrugada o Senhor havia falado para mim, às 3 horas da manhã: nossa filha, você está acordada até agora, vamos orar, né? Eu falei, poxa Deus, eu estou tão cansada. Eu falei assim, Senhor, vou esperar mais um pouquinho. Vou esperar mais um pouquinho, porque aí eu também falo para os meus pais que a gente tem que orar, porque também estavam acordados até tarde. E aí, aquilo dali estava me incomodando, mas eu acabei deixando passar. Até que minha mãe entra no quarto e fala, nossa, os crentes acordados de madrugada? Aí eu, nossa, que bênção, né? Ela, então você já sabe o que a gente tem que fazer, né? Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. E aí o Senhor, Ele testificou mais uma vez, é melhor 2 do que 1. É melhor a família unida. O Senhor falou para mim, eu não tomei a atitude de orar logo quando Ele disse, Ele trouxe outra pessoa. Vamos orar? Vamos. E oramos. Aleluia, glória a Deus. Estávamos ali orando e adorando ao Senhor, e foi um momento em família muito gostoso. Foi incrível. Glória a Deus, aleluia. Será que o Senhor Ele não está falando conosco? Foi um momento em família único que o Senhor deu para cada pessoa. Para alguns deu louvor. Ouvindo adorações ao Senhor. Será que Ele não tem falado mesmo? Ou será que nós estamos de olhos e de ouvido tapados? Para quando Ele fala, na mesma hora a gente não faz. E aí o tempo passa e a gente esquece. Senhor, sobre a Tua palavra, por favor, me ajuda a te obedecer.
sobre a tua palavra, que o que o Senhor falou sobre a minha vida venha acontecer. Sobre a tua palavra, força que eu não estou tendo para buscar. Essa falta de fé, essa falta de força, essa falta de vontade vai cair por terra hoje. Se você crer, ela vai por terra hoje. Se você crer, ao sair da igreja, você vai chegar na sua casa, você vai abrir a Bíblia e você vai tentar ler um versículo. E no próximo dia você vai ler de novo. E no dia seguinte você vai ler mais um. E no próximo, e no próximo, e no próximo, e você não vai parar. E aí você vai começar a vir para a igreja e a gente vai ter a mudança, porque a palavra por si só ela te muda. Porque é o Espírito Santo, como tem essa citação, é o único livro que você pode ler com a presença do autor. O autor está dentro de você, você é templo do Espírito Santo. E aí você vai ler novamente, aí quando você chegar na igreja você vai falar: nossa, eu li esse versículo e eu aprendi sobre isso. Porque foi assim que o Senhor ele tirou as escamas dos meus olhos. Quando eu comecei a ler o Novo Testamento, as escamas caíram. E aí eu comecei a compreender: nossa, eu não posso fazer isso. Porque na palavra de Deus diz que eu não posso ir por esse caminho. E você não vai querer mais ir porque o seu pai está falando para você não seguir esse caminho que vai te levar à morte. E você não vai querer ir. Você leu e a tua presença, a presença do Espírito Santo sobre você vai ser tão forte que vai vir com um temor. E você vai se sentir tão amado, você vai se sentir tão amada que eu não sei explicar. Que vai te encher de tal forma que você não vai sentir falta de mais nada. E você vai sentir aquela presença e você vai começar a falar sobre ela. Não, o meu pai não me abandonou. Eu tenho um pai que não me abandonou. Você não vai querer abandonar ou desobedecer esse pai que te mostrou o amor, te mostrou como ser uma mulher que merece ser valorizada, um homem que merece ser valorizado. Ele não vai deixar mais você comer de migalhas afetivas, emocionais, não. Ele não vai deixar mais você passar por esse processo. Ele vai te ensinar como é o amor de Cristo e como você tem que ser tratado, como você tem que ser tratada. Ele vai te cuidar tanto como a princesa, como a menina dos olhos, que você não vai querer mais outra coisa. Nada vai poder te tirar da presença, nada vai poder te tirar do caminho. Você vai ler a Bíblia e você vai seguir. Ele vai te permitir passar por situações no momento da sua leitura, no momento do seu devocional, que você vai ver. Se eu não tivesse lido hoje, talvez eu tivesse perdido isso. Os pequenos detalhes. Os pequenos detalhes. Quando Deus entra no barco, tem milagre. E o milagre aqui estava se acontecendo. Jesus foi ter com o Pai. Estava com os olhos atentos aos discípulos. Entrou no barco e ouviu Pedro: sobre a tua palavra eu lançarei. Sobre a tua palavra. Aleluia, glória a Deus. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal, aleluia, glória a Deus, que quase iam a pique. Porque Pedro obedeceu à voz de Deus. Encheu tanto de bênçãos que não tinha nem para onde ele esconder essas bênçãos. Mas foi tanto peixe, foi tanto alimento, que precisou pedir ajuda. Nossa, o que está acontecendo aí? O que está se passando por aí? Ah, foi uma bênção que o Senhor me deu. Vem aqui me ajudar. Tem para você também. Vem aqui me ajudar. Um sonho que o Senhor me deu. Ele me mostrava muitos peixes. Eu estou cortando metade do sonho. Mas era tanto peixe que eu falava: nossa, minha mãe vai brigar comigo porque eu aceitei a pegar tanto peixe. Eu estava, na verdade, olhando para o mar. Tem aquele local, quando a gente passa, se eu não me engano, pelo Caju, eu não sei se é ali, que tem a gente vê aqueles barcos grandes e aí eu vejo alguém parado ao meu lado e esse alguém fala: quer peixe?
E eu olho para ele, eu não vejo o rosto, eu vejo o cabelo, eu vejo o formato humano. E eu falo, o quê? Eu falo, Deus, esse homem vai me dar peixe de graça? E eu falei, eu quero. Falei com ele com sotaque, eu quero. Eu, de graça? Eu também quero peixe de graça. E aí no sonho se passava um ano. E quando se passava um ano, esse homem cumpriu o que prometeu. Mas era tanto peixe que eu falei, minha mãe vai brigar comigo porque eu não tenho onde esconder. E eu, na inocência, peguei os peixes e coloquei perto aqui da minha escada. Quando vai subir, tem um espaçozinho assim. E eu falei, meu Deus, é muito peixe. Não tinha por onde esconder. É assim as bênçãos do Senhor na tua vida. Quando você se posiciona. Eu não sei qual foi os sonhos que Ele te deu, mas Ele tem cumprido. Glória a Deus, aleluia. O que nossa família muito pede é, Senhor, primeiramente as bênçãos espirituais. E a gente sabe que aquele que almeja o episcopado, excelente coisa almeja. Apesar de não ser fácil a renúncia. E ver essa igreja de pé, o Senhor levantou homens, mulheres, para testificar a obra. Ver pessoas aqui, famílias, ver aquele que estava no ventre nascer, gerado por Deus. Eu acho que isso é muita bênção. Eu acho que é muita glória. Pouca luta é por tamanho da vitória. Eu acho que é bênção demais. O Senhor vai trabalhar tanto que não vai ter para onde esconder. O Senhor vai trabalhar tanto nos filhos que não vai ter para onde esconder. Você não pode pegar uma tocha acesa e tentar esconder ela no escuro. Sabe por quê? Porque ela ilumina a escuridão. Dessa igreja o Senhor Ele vai levantar. E de outras que pregam o verdadeiro evangelho, Ele vai levantar. Para ir de pregar o evangelho a toda a criatura. Aleluia. Mas primeiro a obediência. Mas primeiro o padrão bíblico. Primeiro que o Senhor confiou. O que foi que o Senhor te confiou a fazer que você ainda não está fazendo? Escreva hoje no papel. Escreva. O ano está só se iniciando, 2025. O ano de apregoar o Evangelho. O ano que o Senhor Ele nos concedeu para ir de pregar. O ano que o Senhor nos concedeu para fazer algo novo. Escreva. Senhor, eu quero isso, isso e isso. Primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. E você vai ver as bênçãos acontecendo. Eu não sei qual a forma que Ele vai fazer. Mas Pedro deixou ele entrar no barco. Mas Pedro ouviu e obedeceu. E para a obediência de Pedro foi tanta bênção que ele teve que chamar ajuda para carregar junto com ele. E entendendo Pedro essa situação, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Aleluia, glória a Deus. E aí a gente volta, aleluia, glória a Deus, para Lucas 18. Porque quando aqueles dois homens descem do monte, o que é que aquele homem que se humilha perante o Senhor, ele diz? Aleluia. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Os judeus, quando eles estão orando, ali no muro, naquele muro das lamentações, ele bate no peito, em sinal de humilhação. E você vai ver movimentos assim, e você não percebeu, mas às vezes quando você está orando ao Senhor, você também faz esse movimento. É um movimento de humilhação ao Senhor. Às vezes você não percebe, mas você faz. Mesmo de joelhos, às vezes você faz esse movimento, dizendo: Senhor, eu sou pobre, eu sou pequeno, eu sou pecador, não mereço que o Senhor olhe para mim. E Pedro entendeu. Ele viu aquele milagre de forma tão grande. Ele, que é um pescador, está acostumado todos os dias da vida dele, trabalhando ali naquele lugar, saber que tem dias que não vai vir o peixe, não vai vir a bênção, e vai ter que esperar para outro momento, outra hora. Quando Cristo entrou, ele teve que reconhecer que Ele era o Senhor. Você precisa reconhecer que Cristo é o Senhor da tua vida. Ele precisa ser o Senhor da tua vida e da minha. Ele precisa, onde a gente for, a gente precisa pregar do Evangelho. Primeiramente pregando para a nossa alma.
Antes de entregar a palavra, o Senhor, Ele entrega para mim quando eu estou na minha casa. E eu sou impactada. E às vezes o Senhor me quebra dentro da minha casa. Nossa, Senhor, estou precisando realmente melhorar muito nisso. Estou precisando muito de ajuda nisso. Nossa, Senhor, mas eu sei que o Senhor vai me ajudar. Às vezes a gente tem que voltar do começo. Tem vezes que eu estou sempre voltando do começo. Mas eu sei que Ele reergue. Aleluia. Lembra de onde caíste? Pega a sua cruz e segue ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor, Ele não vai te deixar só. Glória a Deus. No momento que Ele foi para o Gólgota, Glória, glória, glória. no momento que Ele foi para a cruz, teve um momento que Ele não aguentou carregar sozinho o fardo. Ele teve ajuda para carregar a cruz. Carrega a sua cruz, siga o Senhor. E leva os que estão caídos. Leva os que estão sofrendo. Não se esqueça dele. Não deixe de olhar para o lado para ajudar. Olha, vê, tenha o olhar de Cristo. Tenha o olhar de humilhação perante o Senhor. É uma alma. Quando você entende isso, você não mais olha para o rosto, você vê a alma. Onde está essa alma? Aonde está esse lugar? Onde está indo essa alma dessa pessoa? Se Jesus volta agora, se sofre um acidente agora, para onde está indo? O Senhor tem misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele, o temor e o tremor se apoderou de Pedro e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixes que haviam feito. Todo mundo veio, todo mundo viu, todo mundo contemplou a glória de Deus sobre aquele lugar. E de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Pedro, de Simão. E disse Jesus a Simão: não temais, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Eles entenderam que era mais importante apregoar o Evangelho. Talvez ele recebesse sim muito dinheiro trabalhando como pescador, mas ele abandona tudo por Cristo. Ele largar tudo, vamos dizer, a vida imoral, a vida do passado, e deixar o passado no passado por Cristo, o permitiu vivenciar algo em Atos, no qual o Senhor levanta Pedro e através dele prega o Evangelho. Glória a Deus, aleluia. E homens e mulheres são resgatados, são salvos, são libertos. Muitos começam a falar em línguas no dia de Pentecostes. Glória a Deus, aleluia. E a glória enche a casa por conta de uma obediência. Que hoje, mais uma vez, o Senhor confirmando e testificando a palavra, você e eu possamos obedecer a Cristo. Glória a Deus, O que foi que Ele te confiou a fazer? Faça. Essa vai ser a sua meta de 2025. Obedecer a Deus. Escreve e vê. Espera. Porque num dia comum, o Senhor Ele pode te surpreender. Vamos levantar em nome de Jesus para agradecer a Deus por essa palavra. Senhor, flua em nós o Teu Santo Espírito.